Olá, tudo bem? Aqui é a Mônica. Hoje a gente conversa então sobre os livros que eu li no mês de março. Eu li 3 livros curtos e concluí uma leitura que eu já vinha fazendo desde o ano passado. Eu vou começar a falar para vocês sobre o livro que eu mais gostei de ler, que se tornou um favorito, que foi A Morte em Veneza, de Thomas Mann. E eu sempre deixava essa leitura para depois porque eu achava que esse livro ia me incomodar de alguma maneira, porque eu já tinha ouvido falar a respeito da trama, né, que se tratava então de um homem já mais velho, bem mais velho, que se interessava, ficava totalmente encantado por um menino jovem de apenas 14 anos. Mas como vocês sabem que além de fazer as leituras conjuntas aqui na área de membros do canal, eu também participo de leituras conjuntas, especialmente da Jamile, né, que eu sempre estou comentando a respeito dela por aqui. Vou deixar o link aqui no box de informações para o canal dela. E aí ela falou que a gente ia ler A Montanha Mágica, de Thomas Mann, mas antes ela colocou esse texto mais curtinho, né, do Thomas Mann, A Morte em Veneza. E eu pensei, bom, chegou o momento. Gente, eu fiquei encantada logo no início, principalmente pela escrita do Mann. Que texto bem escrito. É de você ficar babando realmente, como ele escrevia bem, impressionante. E depois a gente vai ficando ainda mais admirado por como ele discute ali algumas ideias. Então, falando brevemente a respeito desse enredo, a gente vai conhecer então esse homem mais velho, que é um escritor. Ele é alemão, teve a sua vida assim toda certinha, toda regrada. Ele é super conhecido, assim, estabelecido, tem uma obra dele que virou referência, né, realmente. Ele é viúvo, tem uma filha já casada, então aquela vida toda redondinha. E num certo momento ele encontra um homem na rua que mexe muito com ele, a figura do homem assim muito exótica, e ele passa a ter uma inquietação a partir daquele momento e cresce nele uma vontade de viajar. E aí ele realmente acaba chegando em Veneza, que é uma cidade que ele já conhecia, né? Então assim, tudo certinho, mas tem alguma coisa errada ali em Veneza. No decorrer da trama a gente vai vendo que isso fica muito forte. E ele encontra então também esse jovem, um jovem polonês, tá? Ele tá com a sua família ali em férias e eles estão hospedados no mesmo hotel, e o nosso protagonista, Gustav Aschenbach, fica totalmente obcecado pela figura desse menino, que ele descreve como um menino assim belíssimo, com aquele ideal de beleza realmente grego. E com isso, o Thomas Mann vai explorar um conflito muito grande que acontece ali no protagonista, porque esse homem, né, tudo certinho, que teve essa vida regrada, parece que fica sem limites, que não consegue se conter nessa nova circunstância que ele vive. Então há um forte choque entre a moralidade, o racional, com o desejo, com a paixão. E tudo isso também muito cercado por essa aura, né, da mente do artista, do espírito do artista, que eu achei curioso, também até linkei com a leitura que eu fiz um pouquinho antes, que foi uma leitura conjunta aqui na nossa área de membros do canal, que foi O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que eu vou falar com vocês já já nesse vídeo ainda. Mas se você acompanhou aqui o canal, você já sabe, né, que eu fiz um vídeo falando a respeito só sobre esse livro. E ela vai falar muito dessa mente do artista, dessa mente criativa, desse alto fluxo, né, de emoções, de sensações, e de como isso, né, pode ser canalizado às vezes para um lado negativo. E vai ser muito o que a gente vai ver também em A Morte em Veneza. Então, a respeito dessa natureza do artista, até tem um trecho que para mim foi o meu favorito aqui no livro, que eu vou ler para vocês, que ele fala o seguinte: era provável que esse homem à beira da velhice não desejasse ser desiludido, que desse excessivo valor ao enlevo. Quem sabe decifrar a essência e o cunho peculiar do espírito do artista? Quem consegue compreender a íntima e instintiva fusão de disciplina e devassidão que é a base de tal espírito? Pois ser incapaz de desejar uma desilusão saudável é devassidão. Esse trecho, gente, resume muito o que a gente vai acompanhar aqui nessa história, porque o Aschenbach, ele realmente perde o controle das suas próprias atitudes. Em um certo momento, ele até decide sair ali de Veneza, porque, como eu falei para vocês, tem algo estranho ali, ele não está se sentindo muito bem naquela cidade, e ele decide então partir. Só que aí entra o destino, né? Entra aquele peso forte do destino aqui nessa trama, e
há um problema ali com as bagagens dele e ele acaba retornando para o hotel e aí ele sela realmente o seu destino. Então, gente, é aquele texto assim que você pode tirar muita coisa. É claro que tem muitas interpretações, muitas pessoas falam que o Mann está falando também, não só do artista ali, ele está falando da própria Alemanha, né, da história ali da Alemanha, para o caminho que a Alemanha estava tomando, porque esse livro tem isso, né, ele contrapõe muito essa questão dessa vida mais certinha, mais regrada e de repente ali com essa questão do desejo, das paixões que se vê totalmente ali sem freios e algo que ele discute muito aqui também essa questão da beleza. É um texto riquíssimo que eu indico demais a leitura para vocês, caso vocês ainda não tenham lido esse livro. Outro texto curtinho que eu li, que, nossa, eu já devia ter lido há muito tempo, aliás, eu deveria ter lido, deveria ter sido o meu primeiro Kafka. Gente, meu Deus do céu, se eu tivesse lido Carta ao Pai antes de ler outros textos do Kafka, teria me ajudado muito, né? Eu comecei com o processo, mas, enfim, finalmente eu li Carta ao Pai, que é essa carta, então, né, que ele redigiu para o pai dele, que ele nunca entregou, e ele está ali discutindo muito, né, falando a respeito da relação entre os dois, do impacto que o pai teve na vida dele, e ele começa assim: querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte justamente pelo medo que tenho de ti, em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente. Então ele prefere escrever, né? Mas ele fala assim, ó: e se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato de escrever o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti, e porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento, né? Olha só o impacto dessa relação muito problemática, né, entre o Kafka e o seu pai. Bom, aqui, né, no texto a gente vê claramente aquela figura extremamente autoritária do pai dele, muito repressora realmente, e que, claro, vai gerando ali na personalidade, né, do Kafka muitas questões problemáticas, né? Então, muita insegurança, muito sentimento de culpa, de inadequação e fazendo com que o Kafka adulto não se sentisse capaz de muitas coisas, como por exemplo se casar. E ele fala aqui no final já da carta que ele chegou a ficar noivo 2 vezes, né? E ele acabava, né, não se casando. E por que eu falei para vocês que esse livro é fundamental para a gente entender a obra do Kafka? Porque em muitas obras, como por exemplo no caso do Processo, a Metamorfose, a gente vê, né, o personagem preso e totalmente sem nenhuma perspectiva ali de saída, sentindo fortemente, né, uma repressão e não entendendo, né, o que está acontecendo, como por exemplo em um processo. O processo que ele sofre ali, né, o personagem, ele não sabe nem do que ele está sendo acusado. E a metamorfose, ele ali preso num corpo de um inseto. Então essa carga de incompreensão é muito grande na obra do Kafka, e que, claro, né, para muitos leitores vai gerar um estranhamento, principalmente no início. E lendo esse texto, a gente vê qual é o fundo disso. Aliás, gente, eu recomendo muito para vocês uma edição da Penguin, chamada Essencial, que reúne alguns textos do Kafka. Então, eu li essa edição, gostei bastante. Lá tem a Metamorfose, tem da Colônia Penal, tem também o Veredito. E você vai ter uma boa amostra, né, disso que eu estou comentando com vocês. O Artista da Fome também está nesse livro. Então foram esses, né, os textos que eu li do Kafka, e também o Processo. Preciso ler o Castelo. Mas como eu disse, se você não leu nada do escritor, por favor, comece por Carta ao Pai. Vai facilitar bastante a sua vida. Bom, agora vamos falar de um texto aqui, gente, que eu falei para vocês que eu comecei a ler ano passado. Deixa eu pegar aqui, que é esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho. Gente, que livro desafiador para mim. Também foi uma leitura conjunta, só que organizada, né, pela Jamile. E graças a Jamile que eu terminei, né, porque ela fez vários vídeos a respeito, né, dessa obra e me ajudou muito, tanto no entendimento, como também me deu motivação para eu continuar, sabe? Aqui, gente, esse é um texto do século IV, né? E vai falar, o Santo Agostinho aqui vai falar a respeito de toda a sua vida. É uma conversa dele realmente, né, com Deus, ele se dirige a Deus, né, o tempo todo. E ele fala tanto da sua infância, da adolescência,
do seu processo de conversão, fala muito também a respeito da sua mãe, que a sua mãe era cristã, né? E depois de muito tempo ele acabou também, né, se convertendo ao cristianismo. Então a gente vê também a fase dele como professor de retórica, tanto quando ele ainda morava em Cartago, como depois que ele vai para Roma, para Milão. Então é um texto difícil assim de definir, mas ele tem uma carga filosófica muito forte, teológica também, né, claro. O final ele vai discutir, na verdade, né, muito a respeito da concepção de tempo, vai falar a respeito também de memória, da natureza divina, né, qual seria a natureza de Deus, do início do mundo. Então ele vai falar também a respeito do comecinho do livro de Gênesis. É um livro que pede muita a sua atenção, aquela leitura bem atenta, e que para mim foi fundamental eu ter participado dessa leitura conjunta, porque claro que eu continuei lendo o livro por meses, a leitura já tinha terminado, né? Todo mundo já tinha lido, mas eu fiquei assistindo os vídeos da Jamile, né? Então me ajudou demais. E por fim, né, eu já mencionei aqui para vocês, eu li O Perigo de Estar Lúcida, que foi uma leitura que aconteceu aqui na área de membros do canal. Eu fiz um vídeo, né, que eu falei bastante a respeito do livro, porque apesar de ser um livro assim muito comentado, né, gente, eu achei que seria legal comentar algumas coisas que não me agradaram tanto e que eu acho que podem ser assim discutidas. Eu acho sempre legal a gente ver uma obra de diferentes pontos de vista, né? Acho que agrega bastante, e é um livro que vai te realmente proporcionar, se você ler atentamente, se questionar algumas coisas, pode gerar boas discussões, sabe? Eu gostei bastante desse aspecto desse livro. Ela vai abordar a vida de vários autores, então também é um livro muito legal para você pegar dicas de livros, conhecer novos escritores. E ela vai falar tanto do processo dela criativo, das questões de transtorno mental que ela já sofreu, né? Que ela sofreu um período assim da vida dela, ataques de pânico. E ela vai se questionar muito, será que o escritor ele tem uma tendência maior a sofrer esses transtornos? Qual o impacto que isso tem na sua escrita? E a gente vai ver que a escrita realmente é fundamental, né, para muitas dessas pessoas. Então é um ótimo recorte, assim, no sentido de discutir algumas coisas desses bastidores, né, da escrita, e a gente vai saber a respeito de alguns aspectos da vida de vários escritores, como por exemplo a Silvia Plath. Mas gente, são vários, é um livro assim que eu recomendo bastante, e recomendo, claro, caso você não tenha ainda assistido o meu vídeo, que você veja lá, que eu vou falar bastante, né, a respeito desse livro. E é isso, gente, essas foram as leituras que eu fiz nesse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aqui nos comentários quais livros vocês leram, eu adoro pegar essas dicas com vocês. Quero agradecer também aos membros do canal por lerem junto comigo, tem sido incrível as nossas leituras, tanto de ficção como de não ficção. E agradecer você também por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo, tchau, tchau!